Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar falando hoje sobre um assunto muito conhecido, muito divulgado, sobre milagres, e nós vamos tratar do tema o milagre sobre a vida de Naamã. E o texto para a nossa meditação é 2 Reis 5, 1, 3, verso 10, 12 a 14, 14 a 17. E para nossa introdução, uma coisa nós precisamos saber: Deus escolhe-nos com os nossos defeitos. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós precisamos de melhorar, de mudar. Mas mesmo assim Ele ainda nos separa e realiza algo grandioso através de nós. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos por Ele. E muda seu coração, isto é, se o homem deixar. Sentimentos que devemos deixar para trás para o milagre de Deus chegar em nossa vida. Mudança significa milagre, precisa haver mudanças na nossa vida. Às vezes nós buscamos, clamamos e queremos receber algo grande de Deus, mas nós não queremos oferecer nada para Deus, nós não queremos abrir mão de nada, nós queremos continuar com da mesma maneira que a gente estava lá atrás, sem envolvimento, sem entregar aquilo que tem impedido o nosso acesso a Deus, e nós ainda queremos receber de Deus. É só pela misericórdia e pelo amor dele. De outra forma nós não vamos receber. Naamã, quando ele chega quando ele está ainda lá na Síria, ele é o segundo homem no comando, acima dele só o rei. Ele é o segundo homem, ele é o homem de confiança do rei da Síria. É um homem respeitado, um camarada com muita pompa. Mas depois de uma invasão em Israel, ele havia levado uma menina para a casa dele, ela estava a serviço da esposa. Naamã era tudo, meu querido. Ele era uma pessoa influente, uma pessoa que tinha autoridade, uma pessoa respeitada, e ele era um homem usado por Deus para trazer juízo sobre Israel. Porém, havia um porém na vida dele. Que porém é o seu? O de Naamã era a lepra, brotada no nariz. Havia um porém na vida dele. O que é o seu porém? O que é o seu porém? É um câncer? É um AVC? É um problema muitas das vezes para a medicina incurável? Aquele problema para a época, a lepra, era algo horrível para aqueles dias. Em Israel havia um local separado, um vale somente para os leprosos. Era um local imundo, considerado imundo, ninguém poderia passar lá. Era uma pessoa rejeitada pela sociedade. Certamente não havia tudo aquilo que envolvia Naamã, pelo cargo que ele ocupava, pela autoridade que ele exercia. E muitas das vezes as pessoas até de alguma forma o respeitavam. Mas, porém, ele era leproso. E aquela menina, ela conhecia todo aquele problema da lepra lá em Israel, e ela via a situação, o sofrimento do seu chefe, uma pessoa bondosa, apesar de ser vaidoso, arrogante, soberbo. Ele era um cara bom, uma pessoa boa, respeitado pelos seus comandados. Aquela menina olhava para o problema dele e ela fizeram um comentário com a senhora: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que tem a autoridade de Deus para curar ele, no nome do Deus de Israel. Imediatamente aquela notícia chegou aos ouvidos de Naamã, aos ouvidos do rei, e foi providenciado, porque era costume na época, quando você ia se encontrar com um homem de Deus, você sempre levava presentes para ele. E Naamã levou presentes, o rei mandou preparar presentes mais valiosos da Síria para levar para o
profeta que estava em Samaria, e escreveu uma carta destinada ao rei de Israel, Acabe. Quando chega aquela carta, quando Naamã chega a Israel com aquela carta, entrega para o rei Acabe, ele lê a carta e fala: olha, o rei da Síria deve estar querendo romper a aliança que tinha comigo. Como que eu posso curar alguém? Eu sou Deus. Mas havia muitos informantes ali no palácio, e aquela notícia chegou aos ouvidos de Eliseu. E ele mandara dizer para Naamã: manda ele descer até a mim, porque ele vai descobrir que aqui há homem de Deus e o Deus que cura. E ele desceu e esperou uma grande festa para recebê-lo, esperou um grande movimento para receber, devido à pompa do cargo, à autoridade que ele exercia. Mas Eliseu nem se designou sair lá fora. Ele simplesmente mandou Geazi, um discípulo seu, para mandar ele banhar 7 vezes no Jordão, que ele será purificado da lepra. E ele saiu todo indignado, porque ele esperava tanta coisa, tanta recepção, tanta honraria, mas ele se vai indignado. E quando ele vai, os comandados dele, as pessoas, os oficiais que estavam debaixo das ordens dele chega, e tanta bondade dele, tanto ele tinha respeito pelos oficiais, que eles o consideravam como pai. Fala: olha, pai, por que você está tão indignado? Se ele mandasse você fazer coisa muito mais difícil, você não iria fazer? Quanto mais você banhar no Jordão, você mergulhar 7 vezes no Jordão. Por que você está conjecturando e falando que os rios da Síria são mais limpos do que o Jordão? Mas ele mandou você banhar no Jordão, vai lá e mergulha. O que você tem a perder? Ele era uma pessoa que ouvia, e ele ouviu o conselho daquele menino, e ele chega lá no Jordão, em obediência ao profeta, mergulha 7 vezes. E no primeiro mergulho, porque nós precisamos deixar algumas coisas para trás, no primeiro mergulho ele começou a deixar tudo que pedia um milagre de acontecer na vida dele. O primeiro problema que ele deixou sepultado lá no Jordão foi a vaidade. No segundo mergulho ele deixou o orgulho mergulhado lá, ele jogou o orgulho fora. No terceiro mergulho jogou a soberba fora. No quarto mergulho jogou a arrogância fora. No quinto mergulho toda a dúvida foi dissipada. No sexto mergulho toda a incredulidade fora dissipada ali. E no sétimo mergulho aconteceu a fé que gera milagres, a fé sobrenatural. E ele verdadeiramente, no consciente dele, no subconsciente dele, certamente ele pediu perdão a Deus por aquelas palavras mal faladas, e ele sentiu paz no coração. E ele se levantou, e a pele dele estava com a pele de uma criança, curado e restaurado. E ele glorifica a Deus, e ele volta ao profeta, e fala: olha, eu trouxe vários presentes para você. Quero que você os aceite. Mas o profeta certamente conversa com ele e fala: não gostaria que você se ofendesse, mas eu não faço nada para ninguém em nome do meu Deus por algo em troca, por algum dinheiro em troca. Tudo que eu faço eu recebo de graça do meu Deus, de graça eu dou. E ele destinou essa cura para você, não foi para você me dar nada. E ele falou: olha, então me permita que eu pegue carga de terra de 2 mulos, porque não há Deus como o Deus de Israel, só há Deus aqui em Israel. E eu gostaria até de pedir perdão para você, que você estivesse, na hora que eu estiver no templo de Rimon com o meu rei, que o Senhor me perdoe, mas eu somente vou adorar e me prostrar diante do Deus de Israel. Não vou mais, porque não há Deus como esse, não há Deus que cura, não há Deus que restaura, não há Deus que faz maravilhas como esse. Por isso eu glorifico e exalço o nome desse Deus Todo-Poderoso. E a cura de Naamã nos traz preciosos ensinos acerca da multiforme graça de Deus. Ele imaginava que ele aconteceria de uma maneira,
e Deus fez de outra. Muitas das vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, nós queremos, Senhor, eu gostaria de receber o milagre do Senhor, mas deixa que seja como eu quero. Mas o Senhor quer fazer da maneira dele, é da maneira dele que é o certo, é da maneira dele, é que ele quer mostrar para você que ele tem soberania, que ele pode fazer da maneira que ele desejar. E Naamã teve orgulho dele quebrado nas águas barrentas do Jordão. Meu querido, você vai ter que vencer alguns obstáculos para o milagre chegar até você. Você vai ter que vencer algumas dificuldades. A de Naamã era a lepra. Qual é a sua dificuldade? A de Naamã era a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, a dúvida, a incredulidade, a falta de fé. Qual que é o seu problema? O que você precisa deixar para trás? Eu gostaria de desafiar você, meu querido. Lembre-se, a obediência leva às bênçãos e milagres de Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. É o que eu gostaria de deixar com você nesta noite. Olhe para Naamã. Busque aquilo que Naamã foi buscar ali, ele recebeu. Se você for buscar, meu amado, se você obedecer, se você ouvir, se você obedecer e se você glorificar o Senhor, as coisas na tua vida vão ser mudadas. É o que eu te peço e agradeço ao Senhor por você ter me ouvido nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.